Olá, bem-vindos a mais um Direto da Redação. Meu nome é Sérgio Lírio e eu recebo hoje aqui o professor Eduardo Fagnani, economista, professor da Unicamp, e a gente vai discutir alguns pontos aqui da proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo Bolsonaro. Professor, muito obrigado por receber o nosso convite e por atender tão rapidamente, né? A gente acabou organizando aqui esse Direto da Redação essa semana aqui muito em cima da hora, estávamos esperando para ver um pouco o teor do projeto, então agradeço muito o senhor ter se disposto a nos atender hoje, assim. Muito obrigado e bem-vindo. Tá, eu que agradeço a vocês pelo convite e cumprimento todos os que estão nos assistindo. Professor, o primeiro ponto é o seguinte, ao apresentar o projeto ontem, né, tanto quanto falou no Congresso, depois no pronunciamento à nação, e depois teve a própria entrevista do ministro Paulo Guedes, e hoje os jornais repetem esse mantra dizendo que essa reforma da Previdência é uma reforma que visa combater os privilégios do sistema. É isso mesmo? Olha, eu acho que tem uma parte de enfrentar alguns privilégios, mas o que eu acho que é mais importante destacar aqui, aí é um certo pacote de maldades, tá certo? Eu me refiro, ela combate alguns privilégios, procura atacar de forma questionável, de forma complicada, do servidor público, tá certo? Mas ela amplia a desigualdade do regime geral, do INSS, tá certo? Acho que essa é uma questão. Por exemplo, vai estabelecer a idade de 65 anos para homem e 60 anos para mulher, né? Só que tem uma regra lá implícita, que não foi apresentada no PowerPoint, mas está na PEC, que diz o seguinte: sempre que a esperança de sobrevida do idoso, da pessoa com mais de 65 anos, subir um ano, essa idade mínima sobe, tá certo? Então nós podemos ter daqui a 10 anos, daqui a 6 anos, essa idade já vai ser 66, né? Daqui a 15 anos, 67, tá certo? E isso passa pela regulamentação da lei complementar, tá certo? Então há uma tendência dessa idade ir aumentando. A outra questão que se coloca é o seguinte: praticamente uma parcela muito pequena da população vai conseguir se aposentar com aposentadoria integral, né? Porque a regra é 65 anos homem, 62 anos mulher e 40 anos de contribuição, tá certo? Para você ter uma aposentadoria que equivale ao teto de 5.800. Né? Então essa é uma outra questão importante, quer dizer, uma parcela pequena vai poder fazer isso. E tem uma série de outras questões que são, do meu ponto de vista, de uma profunda injustiça social. O senhor estava me falando aqui antes da gente começar a transmissão de que, na verdade, o Brasil está saindo de um sistema de contribuição, de repartição da Previdência para um assistencialismo barato. O senhor podia explicar um pouco melhor essa ideia? Eu acho que a questão de fundo que está por trás dessa reforma da Previdência, isso é um ponto importante, tá certo? É o seguinte: em 1988 nós montamos, nós estamos saindo da Seguridade Social, né, que é um regime baseado na solidariedade, num pacto social. A sociedade faz um pacto, né, todas as pessoas têm que ter o direito ao mínimo, tá certo? Nós estamos saindo disso, né, estamos indo para um assistencialismo barato. Barato no duplo sentido, né, porque ele é precário e porque ele custa pouco, tá certo? Quer dizer, tudo que nós observamos aqui, a gente pode depois ir detalhando, se você achar que é o caso, né, induz a colocar barreiras e mais barreiras para que as pessoas consigam se aposentar, tá certo? Por outro lado, já percebendo isso, já percebendo que a exclusão previdenciária vai ser muito grande, qual que é a tendência? A tendência é que as pessoas não conseguem contribuir durante um certo período, 20 anos, né, para ter 60% da média das contribuições da vida toda, mas mesmo os 20 anos é difícil. O que as pessoas fazem? Elas vão pressionar a assistência social, né, o benefício de prestação continuada. Então o que eles já fazem de antemão? Eles já estabelecem uma barreira, um muro, e dizem assim: ó, a partir de agora
o benefício de prestação continuada deixa de ser sobre um salário mínimo e passa a ser sobre R$ 400. Tá certo? Isso passa a ser obra da legislação infraconstitucional, você muda por maioria simples, e ninguém define nenhuma regra de reajuste desses R$ 400. Tá certo? Então, se eu tiver 5 anos sem correção, né, a inflação corroendo, você tem uma tendência de reduzir isso. Então, veja, o que eu estou querendo dizer para você? Olha só que situação. Nós podemos, nos próximos 30 anos, inverter a nossa pirâmide. Hoje, nós temos 80% dos idosos brasileiros, por conta da Constituição de 88, 80%, que tem como fonte de renda ao menos a Previdência Social e assistência social. A média desses benefícios é em torno de R$ 1.400, R$ 1.500. Certo? Muito bem. O que vai acontecer no futuro? Quando você olha o mercado de trabalho, você já vê o seguinte, olha, 50% dos trabalhadores já estão na informalidade, portanto já não estão contribuindo, por conta dessa recessão toda que teve nesses últimos 3, 4 anos. Tá certo? Sem que os efeitos da reforma trabalhista já tenham sido sentidos. Quando esses efeitos se fizerem presentes, tá certo? Essa informalidade, esse trabalho precário, né? Porque a reforma trabalhista ela tornou legal uma série de coisas que são precárias, como trabalho por horas, por exemplo, você vai ter uma parcela ainda maior da população que não vai contribuir, ou que não vai contribuir regularmente. Ou um sujeito que trabalha por horas, trabalhou 20 horas nessa semana, 40 horas na semana que vem, ele vai ter dificuldade para contribuir durante 20 anos. Ou uma pessoa que trabalha por ter período definido, 4 meses, Natal, trabalhou, acabou o Natal, é demitido. Ele vai ter mais dificuldade para acumular 20 anos de contribuição. Então a reforma trabalhista também vai aumentar a parcela da população que não contribui. E a reforma atual no Congresso vai excluir um percentual ainda maior. Então eu estou vendo que nos próximos 20, 30 anos, tá certo? Nós podemos ter no Brasil 70, 75, 65, 80% da população sem proteção previdenciária, tá certo? Vivendo com um benefício essencial de R$ 400, tá claro? Quer dizer, eu acho que essa é a questão de fundo. Nós estamos saindo da seguridade social para o assistencialismo. É uma transformação brutal. E a outra questão de fundo, nós estamos saindo da seguridade social para o seguro social. A seguridade social é um pacto social, certo? É baseado na ideia da solidariedade. O seguro social é um contrato individual. Se você não pagou, você não tem direito, tá certo? Então, quando você olha também daqui a 30 anos, o que a gente já vê? Você vê o servidor público, tá certo? O servidor público como o FUNPRESP, que é uma regulamentação da reforma do Fernando Henrique, tá certo? Já é um sistema de capitalização do servidor público. O que vai acontecer até 2050? O estoque atual tende a se esvaziar, tá certo? E todo mundo que entra vai estar no FUNPRESP, então já é um regime de capitalização. E o que eles querem fazer na reforma da Previdência do regime geral? A mesma coisa, né? Não está na PEC, mas o relator, na entrevista coletiva ontem, mencionou que, em seguida, o governo vai apresentar o tal do projeto da carteira verde e amarela, tá certo? Que é um sistema de capitalização. E aí é um sistema de leis trabalhistas frágeis, sem direitos trabalhistas, e você opta pelo regime de capitalização. Então o jovem entra na capitalização. Então daqui a 20, 30, 35 anos, tá certo? A tendência é que o regime próprio se esvazie, o regime geral se esvazie, e nós vamos ter 2 sistemas de capitalização, o público e o privado. E uma massa da população, que não vai conseguir estar nenhum nem o outro, num sistema assistencial de R$ 400 por ano. Essa é a questão de fundo que a gente tem que discutir. Agora, e eu posso te discutir, se a gente tiver tempo, procurar demonstrar para você por que eu chego a essa conclusão. Professor, antes de uma pergunta, o sistema de capitalização em si, ele é ruim ou depende como ele é
desenhado e de uma transição? Porque, por exemplo, o Ciro Gomes defendia essa ideia também durante a campanha, há outros que defendem. Ele, por si, é ruim ou é uma questão de como ele é desenhado? O sistema de capitalização ele tem uma diferença muito grande, porque a capitalização é o indivíduo, é a responsabilidade do indivíduo. Tá certo? É como um plano privado de saúde, tá certo? Você que é responsável, se você não pagar, você não tem direito. Ao longo da vida, acontecem vários percalços, você fica desempregado, você fica doente, tá certo? Então você pode, ao longo da sua vida, interromper esse período de contribuição, e é um problema seu, tá certo? Outra questão importante, o plano de capitalização é plano de previdência, tá certo? Não é um plano de auxílio-doença, não é um plano de... ele se restringe à previdência, tá certo? Então essas são as primeiras questões que são importantes. Para uma população de mais alta renda, tá certo? Talvez isso funcione. Aliás, existem aí os PGBLs, tá certo? São planos individuais para a pessoa de alta renda. Mas uma pessoa de baixa renda, que é o que eles querem fazer, tá certo? Que está no mercado de trabalho brasileiro, onde você tem 12%, 13% da população desempregada e outros 13% em situação de precariedade do emprego, não, não consegue trabalhar, trabalha, enfim, toda uma situação que você tem aí. Né? Com essa reforma trabalhista, onde você trabalha durante 4 meses e fica desempregado durante 6 meses, ou você tem que trabalhar com um trabalho semanal, tá certo? Se a responsabilidade é do indivíduo, esse indivíduo dificilmente ele vai ter condições, porque você tem que contribuir durante 30 anos todo mês. Se você ficar 2 anos desempregado, tá certo? Fica difícil você acumular. Tá certo? Então essa para mim, normalmente, os liberais, você pega o Banco Mundial, que na década de 90 tinha um programa desse dos 3 pilares, não sei o quê, né? Os pilares contributivos são para as camadas de mais alta renda. Né? O pilar para a camada de baixa renda é esse assistencialismo que eles estão querendo implantar aqui. Mas aqui eles querem fazer 2 coisas, eles querem fazer com que quem está no regime geral hoje transite para o assistencialismo, tá certo? E os outros pobres, os jovens pobres que estão entrando no mercado de trabalho, já vão para a capitalização. E o risco é do indivíduo. Eu pergunto, com esse mercado de trabalho, você acha que as pessoas de baixa renda, eu estou falando o seguinte, no Brasil, quem recebe até 3 salários mínimos é 80% da população. Tá certo? É isso, o Brasil é isso. Nós somos o 9º país mais desigual numa relação de 189 países, de acordo com o PNUD. Tá certo? Você acha que um regime de capitalização, num país como o nosso, tá certo? Com esse mercado de trabalho, com essa reforma trabalhista, você acha que um indivíduo, um motoboy, tem condições de contribuir durante 30 anos? Agora aí, a responsabilidade é individual dele. Professor, a questão da capitalização tem outros problemas. Outros problemas, que é a gestão, tá certo? Se é só o trabalhador que contribui, se é o trabalhador e o empregador, se o Estado também entra. Por exemplo, no Chile fizeram um sistema de capitalização que só quem contribui é o empregado. E hoje está totalmente... Hoje está totalmente... Quer dizer, grande parte da população não consegue entrar no regime de capitalização, e quem entrou, agora tem que começar a receber, está recebendo menos da metade do salário mínimo. Está claro? Então, é um tema muito difícil, né, numa sociedade como a nossa. O assinante Rodrigo Martins do Prado pergunta qual a reforma da Previdência, se é que é necessária uma reforma da Previdência? E ele pergunta... O Brasil mesmo corre risco mesmo do Estado falir se não fizer uma reforma da Previdência, que é outro discurso que se faz hoje. Quer dizer, essa reforma da Previdência seria necessária, porque senão o Brasil vai para as cucuias. Bom, eu agradeço a pergunta, porque essa é das coisas mais absurdas, mais rudimentares que eu ouço grandes economistas falarem isso, ministro de Estado. Quer dizer, sem a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Muito bem.
o governo atual pretende fazer uma reforma da Previdência e vai arrecadar 1 trilhão em 10 anos. São 100 bilhões por ano, tá certo? Eu te digo o seguinte, no Brasil, nós temos, só o governo federal, todo ano, abre mão de 350 a 400 bilhões de isenções fiscais. Todo ano, só o governo federal, porque os governos estaduais, os governos municipais também fazem isenções fiscais. A sonegação no Brasil é estimada em cerca de 500 bilhões por ano. E hoje você tem tecnologia para combater. Mas o que o governo faz? A sonegação no Brasil deixou de ser crime na década de 90. Não sei se você sabia disso. Não. Tá certo? E além de não ser crime, ela é premiada com refinanciamentos. Tá certo? 20 anos para pagar, 25 anos para pagar. Tá certo? Então, 400 de isenções, 500 de sonegação e 400 de juros. Soma isso para você ver quanto dá. Por ano, né? Por ano dá 1 trilhão e 200. É o maior programa de transferência de renda para rico do mundo. Não existe isso no mundo. Então, bom, se o governo fala assim, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir 30% de todos esses programas. Tá certo? Você arrecada 400, 300, 400 bilhões por ano. 4 anos de reforma tributária. 4 anos de reforma previdenciária. Sem contar, e aí eu quero fazer um outro gancho, tá certo? Que o sistema tributário brasileiro é um dos mais regressivos do mundo. Tá certo? E aí o gancho que eu quero fazer é o seguinte, quer dizer, além dessa bobagem que sem a reforma, eu já cansei, participei no ano passado de muitos debates deles, eu vi assim, gente importante, presidentes de grandes instituições, apresentavam um gráfico assim, dívida pública, com reforma da Previdência, tchum, sem reforma da Previdência, tchum. É uma coisa do bloco da velha, tá certo? Risco Brasil, taxa de investimento. Lembra o PowerPoint do Dallagnol, é isso? É uma coisa inacreditável, entendeu? Então eu quero fazer um outro gancho com isso, que é o seguinte, nós temos o maior programa de transferência de renda do mundo, tá certo? Que eu acabei de dizer qual é, tá certo? E nós temos um sistema tributário um dos mais regressivos do mundo. Nós fizemos um estudo agora que é possível você aumentar, tecnicamente é possível você aumentar a receita sobre lucro e sobre patrimônio em 350 bilhões. Tecnicamente é possível você fazer isso. Tá certo? E aí você tem o outro terrorismo, que é o terrorismo demográfico. O terrorismo demográfico é o seguinte, olha, há não sei quantos anos atrás você tinha 10 trabalhadores para um aposentado, depois, sim, para no futuro vai ser 2 para 1, porra, não fecha a conta, tá na PEC, primeira página da apresentação é isso, você pega os formadores de opinião na mídia tradicional, tá aí, só falam isso. E é um argumento que parece uma coisa, para a pessoa que não é especialista, parece uma coisa que faz sentido, né? Pô, então não tem alternativa, tem que reformar, não é isso? Muito bem. Qual o problema desse argumento? O problema desse argumento é o seguinte, a Previdência não é financiada só pelo trabalhador ativo. Isso foi feito pelo Bismarck na Alemanha no século XIX. Os institutos de aposentadoria e pensão do Getúlio aqui no Brasil adotaram esse sistema tripartite. É o governo, é o empregado e é o empregador. Os países europeus, tá certo? O Estado de Bem-Estar Social, é um sistema tripartite. E o que esses países desenvolvidos fizeram já em meados da década do século passado? Tá certo? Eles fizeram uma reforma tributária progressiva para você transitar da base salarial, tá certo? O financiamento sair da base salarial para passar a ser financiado pela taxação dos lucros e do patrimônio, tá certo? Então você tem o financiamento, ele é feito pelo empregado, empregador e pelo governo através desses impostos gerais que incidem sobre a renda e o patrimônio. Então tem um estudo que mostra que em 20, 25 países da OCDE, tá certo? Em média, cerca de 55% da Seguridade Social é financiada pelos impostos gerais.
30 e poucos por cento pelo empregador e 17, 18% pelo empregado. E a Constituição de 88 copiou isso, nós copiamos isso, tá certo? Então, esse é um argumento, esse terrorismo demográfico não se coloca, tá claro? É um absurdo, é uma coisa pouco sofisticada, para dizer o mínimo. Agora, para responder a sua pergunta, nós temos que ter primeiro, eu não sou contra a reforma da Previdência, tá certo? Acho que ninguém do meu grupo é contra a reforma da Previdência. Mas nós temos que entender primeiro qual reforma, e segundo, qual que é o diagnóstico. Eu posso garantir para você que nos últimos 30 anos foram feitas pelo menos 4 grandes reformas na Previdência, tá certo? E eu te garanto que o que você tem que acertar no regime geral, no INSS, são coisas pontuais. No servidor público, nós já fizemos a reforma, já foi feita a reforma do servidor público que entra a partir de 2012, o FUNPREV, federal. Em 2050 não vai ter Marajá de serviço público, porque o teto é R$ 5.800, foi feito em 2013. Tá certo? Qual o problema? O problema do estoque, que entrou antes. Mas uma reforma da Previdência, você pensa o futuro. O futuro vai estar resolvido. Né? Então, o grande problema é o estoque de trabalhadores do servidor público. E o outro grande problema é a aposentadoria dos governos estaduais. Então, o que nós teríamos que ter uma reforma que enfrentasse essas duas questões. Tá certo? Agora, eu não preciso, tecnicamente, o diagnóstico, quer dizer, o que eu tenho que fazer no regime geral são medidas muito pontuais. O sócio Miller Rodrigues de Moura pergunta se essa reforma apresentada agora é pior do que a que foi apresentada pelo Temer. Em alguns pontos ela é um pouquinho melhor, tá certo? E em outros pontos ela é muito pior. Tá claro? Ela é muito pior. Então, em quais pontos, por exemplo, ela é pior? Vamos falar do regime geral. Primeiro, para você se aposentar agora, a partir da reforma, você precisa ter, para quem entrar agora, precisa ter 65 anos, homem, 62 mulher, e 40 anos de contribuição para ter aposentadoria integral. Ou, para você ter a aposentadoria parcial, bom, primeiro que nós acabamos com pouquíssimas pessoas vão contribuir 40 anos. Estou falando do INSS, estou falando do servidor público. Para ter a parcial, é 20 anos. Só que você vai ter 60% da média das suas contribuições, do total das suas contribuições. Hoje é de 80% das suas contribuições, você elimina as menores, certo? Então você vai ter um rebaixamento enorme disso. Qual o outro problema? O outro problema é que uma parcela expressiva da população não consegue comprovar sequer 20 anos de contribuição. Tá certo? Essa é uma questão que está aí colocada. Isso, repito, antes da reforma trabalhista. Depois da reforma trabalhista, o Diese faz um cálculo que diz o seguinte, olha, para a pessoa, com a regra do mercado em 2015, 2016, sem a reforma trabalhista, em média, o trabalhador, por conta da rotatividade, ele contribui durante um ano, em 12 meses, ele consegue contribuir em média 9 meses, por conta da rotatividade. Portanto, para contribuir durante 25 anos, ele vai levar 33 anos. Tá certo? Isso antes da reforma trabalhista. Então, quando você faz 65 anos e 20 de contribuição, grande parte do INSS não vai conseguir ter os 20 anos. Essa situação agora, essa situação é mais complicada para o trabalhador rural, tá certo? Para o trabalhador rural, que a mulher passa a ter 60 anos também, o homem e mulher 60 anos, mas no caso da agricultura familiar, tem que contribuir. Hoje em dia você contribui 1,5 sobre a sua produção. Agora você vai ter que contribuir 20 anos. Tá certo? 20 anos, além da sua produção, você tem que ter 20 anos de contribuição, pelo menos R$ 600 por ano. Tá certo?
Será que ele consegue fazer isso? Certo? Você tem a questão da aposentadoria por invalidez. Quer dizer, você está criando a aposentadoria de invalidez de duas categorias. Tem a primeira classe e segunda classe. Aposentadoria de primeira classe. Se você tiver um acidente de trabalho, que você ficar inválido no trabalho, aí você tem 100% do valor das suas contribuições, proporcional ao período que você contribuiu. Mas se você sofrer um acidente no trânsito, é 60%. Tá certo? Você tem a questão das pensões. É claro que a pensão também é 60%, tem que estar todos nos cálculos, mas tem uma redução na pensão. Tá claro? Então, se você juntar... E aí tem uma outra questão, seguinte, isso para o trabalhador que entra no mercado de trabalho. Aí você tem um problema assim, quem já está no mercado de trabalho? Muito bem. Aí tem algumas regras de transição. Tem 3 opções. Uma das regras é o seguinte. Eles pegam o fator previdenciário, que hoje, que era de 95 a 85, quer dizer, o homem tinha que ter 95 pontos. Entre a soma da contribuição e da idade, né? 60 anos de idade e 35 anos, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição dá 95. E a mulher, 85. Bom, o que foi feito em 2015? Isso é para resolver o problema da aposentadoria precoce na aposentadoria por tempo de contribuição. Isso foi feito em 2015. Fizeram o fator móvel. Então, ele, a cada 2 anos, aumenta 1 ano. Até que você chegue em 2026, esse fator vai ser 190. 100, 65 anos de idade, 35 anos de contribuição. É um padrão elevado. Tá certo? O senhor disse que é mais ou menos o padrão na Europa. É o padrão europeu. Tá certo? Muito bem. O que eles estão fazendo? Esse 100 passa para 105 no caso do homem. E da mulher passa de 85 para 95. Quer dizer, acima do que na Europa, onde as pessoas vivem mais, também tem uma vida mais, depois da aposentadoria, uma vida saudável mais longa do que tem no Brasil. Né? Aqui na Europa, você tem o seguinte, para você se aposentar, não dá para comparar o Brasil, não tem comparação, tá certo? Do ponto de vista de qualquer indicador que você pegue. Mas você se aposenta, para ter aposentadoria integral é mais ou menos isso, 65 e 30, 35 anos de contribuição. Mas para você ter a parcial, você pode ter com 62 anos, 63 em muitos países. E muitos países não cobram sequer, você tem que comprovar um período de trabalho. Existe isso em vários países europeus. Então nós estamos fazendo, na verdade, um sistema que é mais, de certa forma, mais rigoroso. Num mercado que é muito mais precário. Né? Num mercado que é muito mais precário. Agora, professor, as pessoas não estão medindo também, assim, eu fico pensando um pouco nas consequências sociais, assim, fora do indivíduo, mas a gente sabe, por exemplo, que idosos em muitas cidades são não só arrimo de família, como sustentam a economia de cidades. A gente já viu vários relatos sobre isso, vários indicadores de que em algumas cidades do Brasil é a aposentadoria que move a cidade, né? E tem, fora o fato de que muitos avós, por exemplo, por estarem aposentados, cuidam dos filhos, das famílias, do pai e da mãe que tem que trabalhar. Quer dizer, isso também, de alguma forma, vai ter um impacto também na receita e no andamento de várias cidades, de vários estados. Você tem toda a razão, essa questão que você coloca é importantíssima. Quer dizer, tem estudos que mostram que em mais de 80% dos municípios brasileiros, a receita que os indivíduos recebem de aposentadoria e pensão é maior do que o fundo de participação dos municípios. Tá certo? Tem estudos que mostram que, a partir da Previdência Rural, né, você teve uma redução drástica no êxodo rural, do campo para a cidade e do Nordeste para o Sul. Há pesquisas que mostram que a aposentadoria rural, ela é um contraponto, é uma ajuda, contraponto não, é uma ajuda à agricultura familiar. Porque a agricultura familiar você tem que plantar, colher, comercializar, não sei o quê. Você não tem renda até você comercializar. Então, a aposentadoria faz isso.
Pesquisas que mostram que hoje a pobreza entre os idosos no Brasil, pesquisas do IPEA, pobres abaixo da linha de pobreza, tá certo? Idosos abaixo da linha de pobreza, apenas 7%, tá certo? E que sem a Previdência isso pode chegar a 70%, tá certo? Os estudos recentes da CEPAL sobre a desigualdade, a redução da desigualdade da renda, mostram que a Previdência, a CEPAL mostra que a Previdência, junto com a educação, no caso brasileiro, são os fatores que mais contribuem para a redução da desigualdade da renda no Brasil. É claro, então, eu sempre digo isso, quer dizer, você tem na Previdência, são cerca de 20 milhões de aposentados urbanos, cerca de 10 milhões rurais, mais cerca de 5 milhões de aposentados, beneficiários do benefício de prestação continuada. Eu estou falando de 35 milhões de pessoas. Se cada um desses beneficiários tiver mais 2,5 membros na família, que parece que é a média, eu estou falando de 100 milhões de pessoas. Eu vou mexer na vida de 100 milhões de pessoas, cujo benefício é em torno de R$ 1.400. Tá certo? Então, como que esses são os privilegiados? Você tem que mexer aí, é isso? Você quer acabar com esse privilégio? Você está dizendo que R$ 1.400 é privilégio. Você acha que o correto é que essas pessoas ganhem R$ 400, é isso? Parece que é isso que o governo está dizendo. Agora, o leitor Astramiro Nunes pergunta se o senhor acha que essa reforma passa com uma facilidade com que o governo espera, que o mercado espera. Lembrando que o senhor lembrou bem, nós tivemos 4 grandes reformas, mas nenhuma delas tramitou com muita facilidade. Lembrar que o Fernando Henrique também tinha uma reforma razoavelmente, vamos chamar assim, ousada, e acabou sendo muito podada no Congresso. O Lula fez uma parte, a Dilma fez outra, o Temer nem conseguiu. O senhor acha que agora as condições estão para que o governo consiga fazer uma reforma dessa magnitude? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se as pessoas souberem, se as pessoas começarem a fazer a conta assim, bom, a minha situação, eu tenho 62 anos, contribuí durante 12 anos, na situação atual, quando que eu me aposento? E na situação proposta do governo, quando que eu me aposento? Se as pessoas individualmente fizerem essa conta, tá certo? Eu tenho certeza que essa reforma não passa. Porque essa regra de transição que eu estou te falando, dos 105, 100, ela é uma coisa maluca, do ponto de vista de ampliar esse período, tá certo? Então, a hora que as pessoas pararem para fazer a conta e ver a situação real, eu acho que vai ter uma reação muito grande, tá certo? Porque ela, desse ponto de vista, né, quando você faz o seu caso particular, tá certo? Ela é muito mais excludente do que a reforma do Temer. O senhor estava falando assim, para a gente chegar aqui e encerrar, estamos já caminhando aqui para o final dessa transmissão, que isso, na verdade, faz parte de reformas trigêmeas, né? Quer dizer, o que está se mirando na Previdência é um efeito cascata que vem da reforma trabalhista e que, de certa forma, quer chegar à reforma tributária, que, no fundo, é o desmonte do o mínimo de Estado de bem-estar social que foi construído na Constituição de 88. Se eu pudesse explicar um pouco como é que essas 3 reformas se ligam. Eu vou escrever um artigo no meu blog para a Carta Capital sobre essa questão. Vai se chamar As Reformas Trigêmeas. Não sei se está correto falar assim. Está correto? Corretíssimo. Mas a verdade é o seguinte. Quando fizeram a reforma trabalhista, quer dizer, a ideia da reforma trabalhista, que é rebaixar custo de salário, tá certo? Precarizar o trabalho, tá certo? A reforma trabalhista, nós escrevemos sobre isso, inclusive aqui na Carta Capital, a reforma trabalhista inviabiliza, quebra a Previdência. Por quê? Porque precariza tanto, não é, que essas novas formas de trabalho mais precário e rebaixa o salário, no contexto de desemprego, que quer dizer, um sujeito que trabalha por hora, ele vai contribuir para a Previdência?
certo? O terceirizado, o que tem, você força as pessoas a ter uma microempresa, ou ter uma PJ. Alguns até contribuem, mas é muito menor a contribuição. Então a reforma trabalhista quebra a Previdência. Então, a partir da reforma trabalhista, para a Previdência se manter, eu tenho que reduzir os custos da Previdência. Não tem jeito se eu não reduzir os custos da Previdência. Porque não tem como financiar pelo trabalho. Tá certo? Então eu tenho que fazer uma reforma que reduza. Eu não estou preocupado em discutir tecnicamente de justiça social, projeto de país, nada. Eu quero rebaixar o custo dessa porra. Tá certo? Muito bem. Por outro lado, eu tenho uma reforma trabalhista que também quer baixar a carga tributária, que também quer desonerar o empresário, quando já estão falando, tá certo? Baixar um balão de ensaio, todo mundo paga 20%, tá certo? É mais regressivo. É mais regressivo que a gente já tem. Tá certo? Vamos desonerar o imposto de renda da pessoa jurídica. A ideia é rebaixar. Hoje o Brasil gasta cerca de 34%, 33% do PIB com tributos. A ideia é baixar isso para 25%. Tá certo? E qual que é a variável de ajuste para você fazer esse rebaixamento? É a Previdência, é a Seguridade Social. Tá claro? Então são 3 reformas que uma depende da outra. Eu só consigo fazer a reforma tributária que rebaixa a carga tributária se eu fizer a Previdência Social. Se eu não fizer a Previdência Social, com a reforma trabalhista eu desfinancio a Previdência Social e não tenho como financiar. Porque a forma de você financiar é aumentar a carga tributária, mas o meu projeto é outro. Tá claro? Então essas coisas estão muito ligadas. Quer dizer, o que eu termino para dizer é o seguinte, que nós temos aqui uma elite ignorante, tá certo? Um capitalismo tosco, tá certo? Que não aceita sequer alguns princípios elementares da social-democracia. A Constituição de 88 não teve... A única revolução que a Constituição de 88 fez foi introduzir alguns elementos da social-democracia, que é a ideia de humanizar o capitalismo, mas eles não aceitam isso. Para mim, o período de 88 até 2018, 2015, é um ponto fora da curva do capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro é antissocial, além de ser antidemocrático. Está claro? Então esse projeto, eles jamais aceitaram a Constituição de 88. Jamais aceitaram que o movimento social, depois de 2 décadas de luta, tá certo, conseguisse incluir a cidadania social na Constituição de 88 e capturasse 12%, 14% do PIB. Eles nunca aceitaram isso, essa que é a verdade. O que está em jogo hoje é recapturar esse recurso. É uma disputa pelo fundo público. Tá claro? O Sarney, eu sempre repito isso, o Sarney, na véspera de aprovação da Constituinte 88, ele faz cadeia de rádio nacional e fala: se os senhores constituintes aprovarem a Seguridade Social, esse país será ingovernável. No dia seguinte, o Ulisses Guimarães subiu na tribuna e falou assim: ingovernável é a fome, ingovernável é a doença inassistida. E aí que ele cunhou: essa vai ser a Constituição Cidadã. Mas a tese da ingovernabilidade, ela acompanhou esses últimos 30 anos. Você sabe disso. Nos últimos anos ela se transformou nas demandas sociais da democracia, não cabe no PIB. Os caras sentenciaram isso. Tá certo? Dizendo que se você não rever o pacto da redemocratização, você não faz ajuste fiscal. Tá certo? E criminalizaram todo mundo que defendia essa ideia, né? Criminalizaram quem defendia essa ideia, criminalizaram os partidos de esquerda, todas as políticas redistributivas que passaram a ser vistas como políticas populistas. Não é isso? Então há uma criminalização disso tudo. Quer dizer, então eu vejo esse período agora, até escrevi um artigo recentemente, quer dizer, é o fim do breve ciclo da cidadania social, que do meu ponto de vista hoje é um ponto fora da curva da história do capitalismo brasileiro. São 30 anos, são os únicos 30 anos que o Brasil teve, ao mesmo tempo, cidadania política, cidadania civil e cidadania social. Isso é inaceitável, tá certo? Então agora o que nós estamos tratando de fazer é colocar o Brasil na sua velha trilha, tá certo? Então o que está se desenhando por aí? Regras de trabalho que retrocederam 100 anos, tá certo? Regras previdenciárias
tá certo? Que vão acabar, você vai chegar no assistencialismo, tá certo? Ou na contribuição individual, na coisa individual, e o sistema tributário, que a tendência é rebaixar a carga tributária. Eles gostariam, o projeto deles, o que eu vejo, o projeto deles é um projeto como o México, entendeu? A carga tributária é de 20%, não tem proteção social, tá certo? A maior parte dos trabalhadores é trabalho precário, tá certo? E 50% da população está abaixo da linha da pobreza. Só que tem um detalhe, o México é dividido entre 7 e 8 grupos de narcotraficantes, porque se o Estado não dá, o crime organizado dá, tá claro? Então essa é a questão que a gente tem que pensar, é esse o horizonte que a gente quer, é esse o país que a gente quer para daqui a 20, 30 anos? É esse país que está sendo desenhado a toque de caixa desde 2016, tá certo? E agora parece que a coisa... Então acho que a sociedade tem que pensar, tem que reagir, né? O momento sindical, os formadores de opinião, a sociedade, acho que esse é o debate relevante que a gente quer fazer. Nós queremos sair da seguridade social e ir para o assistencialismo, ir para o seguro social, tá certo? Nós queremos um país em que os velhos peçam esmola na rua. É como você falou, o salário do aposentado ele tem impacto até nos indicadores educacionais. Quando a economia estava crescendo, o emprego formal estava crescendo, a renda do trabalho melhorou e a renda da previdência melhorou, que era indexada ao salário mínimo, isso tem um reflexo de indicadores educacionais, para a família fala o seguinte, filho, vai estudar que a gente segura a onda. E hoje você tem uma coisa inversa, você vai ter uma coisa inversa. Filho, vai trabalhar que a gente vai morrer de fome, porque eu estou desempregado, seu pai está desempregado, você tem que trabalhar. Tá claro? Então essa que é a questão que a gente tem que discutir, é muito simples a questão, tá certo? Que projeto de país que a gente quer? É uma boa pergunta, a gente termina aqui, professor. Eu recebi aqui o professor Eduardo Fagnani, numa brilhante exposição aqui sobre o destino que teremos com essa reforma da Previdência. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço quem acompanhou até agora e a gente vai continuar, obviamente, acompanhando esse caso, como essa história, como o próprio professor Fagnani falou, ele escreve com regularidade no site da revista. Então, acompanhe lá que a gente está fazendo uma cobertura sobre os desdobramentos disso tudo. Até a próxima.